Sandra Duda, presidente do PSD Mulher Paraná e fundadora do PSD no estado, é uma líder dedicada ao fortalecimento do protagonismo feminino na política. Em 2021, ela lançou A Quinta é Delas, um projeto focado na equidade de gênero que obteve mais de 21 mil visualizações. No ano seguinte, conduziu Caravana PCdista, uma iniciativa itinerante que visitou 13 cidades do Paraná, fomentando novas lideranças femininas e resultando em um aumento de 40% em filiações ao partido, além do lançamento de 23 candidaturas femininas para cargos legislativos. Sob sua liderança, o número de mulheres filiadas ao PSD-PR cresceu de 8.780 para 14.301 entre 2016 e 2022, um aumento de quase 63% em 6 anos. O PSD Mulher Nacional está registrando histórias de companheiras que fazem o PSD Mulher nos estados. Hoje nós temos aqui uma companheira muito especial. Ela não só faz a história do PSD, como também a história do PSD Mulher. No estado do Paraná, um estado super desenvolvido, onde o PSD é grande e, portanto, ela tem que ser maior ainda, porque ela navega num mar de homens e ela comanda com competência, com firmeza, com convicção, e é um grande orgulho para todas nós do PSD do Brasil inteiro. Eu estou falando da Sandra Duda, uma das fundadoras do PSD no estado do Paraná. Ela é competente, é companheira, é atenta e não falha nunca. Nós vamos hoje colher de viva voz a história de uma mulher muito importante para o partido e para o PSD Mulher. E agora ela vai receber a saudação da nossa companheira Ivani Bosco. Um prazer ter você aqui, Sandra, com esse seu sorriso lindo, representando um estado tão importante no Brasil, que é o Paraná. Você que é uma mulher forte, comandando o PSD Mulher, junto com o presidente do PSD do Paraná, o governador Ratinho, que também é uma figura brilhante dentro do contexto nacional, da política nacional, e ter você lá apoiando o governador como a representante do PSD Mulher, eu tenho certeza que ele tem muito orgulho disso. E nós temos orgulho redobrado de ter você aqui conosco dentro do PSD Mulher. Então, fala pra gente, quem é a Duda? Quem é a Sandra Duda? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, mais uma vez, sempre muito acolhida pelo PSD Mulher, por esse time de mulheres. E na verdade eu gosto de olhar, e até trazendo uma referência do Paraná na questão das mulheres, na questão partidária. Vocês são nossas referências, né? Vocês duas é a solidez que traz tudo que nós fazemos nos estados. Então eu brinco assim que a Alda, para nós, quando a gente tem qualquer situação, como a Alda faria, como a Ivani faria. Porque hoje a gente vê muita coisa acontecendo, né, Ivani? O PSD hoje é uma força gigante a nível nacional, também no Paraná. A questão das mulheres ficou muito robusta no partido e é uma solidez por conta do trabalho de vocês. Por tudo que vocês fizeram. Nós fundamos o partido lá atrás e a gente nunca imaginou que o PSD fosse se tornar tão grande, se tornar uma potência política como é hoje no Brasil. E nós no Paraná também, porque hoje a gestão do partido cabe ao nosso governador Ratinho Júnior, está fazendo uma gestão exímia a nível de estado e também a nível partidário. Então nós tivemos muitos avanços na questão das mulheres, ele nos dá total respaldo no trabalho, a gente consegue fazer muitas ações e trazer mulheres. Então, realmente, eu quero dizer que eu estou honrada, eu aprendo muito com vocês, tenho muito respeito, muita admiração e é uma honra caminhar um pouquinho dessa jornada partidária com vocês. Então, conta para nós como foi a sua aproximação com a política e como que você se chegou ao PSD.
Olha, eu sempre gostei de política. Meu pai foi candidato sempre, meu pai era brisolista, foi PDT a vida inteira, já faleceu há muitos anos. Mas meu pai sempre gostou, então na minha casa era muito comum. Meu pai era candidato, tinha essa questão na época, os comícios, né? Era um evento político. Sair para fazer campanha. Sai, exatamente, muito bacana. Tinha banda, tinha música sertaneja, era uma festividade as políticas, ainda mais no interior, sempre né? No em interior Curitiba? é sempre assim. Não. Eu sou nascida em Guarapuava, que é uma cidade que fica no centro-oeste do estado. E morei na cidade do lado, que chama Turvo. Então lá que meu pai sempre foi envolvido politicamente e eu sempre gostei. E sempre tentei sair também, né? Porque minha mãe sempre trabalhou na questão privada e eu sempre falei, poxa, né? Vou tentar trilhar. Fiz economia, nunca saí, nunca consegui muito para esse lugar. E a política sempre me arrastou de alguma forma. Então eu ia para um caminho e a política trazia de novo. Mas sempre de bastidor, enfim, fiz uma campanha no interior quando eu tinha 15 anos, era adolescente, já trabalhava dentro do comitê, já fazia gestão do comitê, dentro das atribuições que me passavam. E foi passando, de repente, lá no Paraná começou a questão do partido, eu já tinha trabalhado em outras eleições, mas nas eleições, não diretamente a partido. E daí o Ciarra começou esse processo lá no Paraná, né? Na época era deputado federal. Foi o primeiro presidente presidente estadual do partido. E foi líder da bancada no Congresso. Exatamente. E no Paraná tem uma trajetória política fantástica, né? Foi secretário de Indústria e Comércio, tem um legado no Paraná muito forte, o Ciarra. E daí ele me chamou para começamos na época a coletar assinaturas, validar as listas, na expectativa, eu fiz né? muito isso aqui em São Paulo. Eu imagino. Pioneira. E não sei como era aqui, Ivani, mas lá no Paraná nós tínhamos uma questão assim, nós precisávamos do título de eleitor, né? Quem carrega título de eleitor no bolso? Ninguém tinha, né? Aí a gente falou, poxa, vamos fazer uma estratégia, vamos ficar nas zonas eleitorais, nos TREs, e a gente ficava nas portas, porque a pessoa vai naquele lugar, então olha... Chegou lá, tem tá com que ter. título. E nós temos vereadores, porque eu lembro que era aquela fichinha amarela de associação, né? Porque a gente tem que valorizar essas pessoas, porque elas arriscaram o mandato, né? Não era como, poxa, você está sendo a fundação do partido, eles faziam uma associação naquela fichinha amarela que podia perder o mandato e se não der certo o projeto. Então, pessoas acreditaram mesmo no partido. E nós temos essas pessoas até hoje lá no Paraná, vereadores que vêm conosco nessa longa trajetória. E foi o que aconteceu. O Ciarra veio, presidiu o partido por um tempo, ficou muito tempo à frente do partido. E eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele. Eu acho que o Ciarra me ensinou muito enquanto profissional. Duro, firme. Mas a gente aprende muito com esse tipo de gestão, sabe? Muito correto também com tudo que tangia o partido, também tangia o mandato quando parlamentar. Então, depois veio o Sandro Alex, que também foi muito bom para o partido, foi um ótimo presidente, agregador, diplomático. E depois veio o Ratinho em 2018, filiamos o Ratinho desde 2018 é o nosso presidente. E agora é o partido que é, né? São 16 deputados estaduais no Paraná, 7 deputados federais. Então, 160 prefeitos. Então, hoje é uma coisa, no Paraná é um partido robusto. E nos deu as duas primeiras deputadas federais. A Luísa Canziani e a Leandra, as duas deputadas que foram reeleitas agora. Então, E que agora nós temos no Paraná uma coisa que foi para nós, dentro da questão da pauta feminina, uma revolução, que é a Secretaria da Mulher, que a Leandra assumiu recentemente. Porque nós não tínhamos, foi um compromisso do governador na campanha, que ele honrou logo que foi reconduzido e reeleito. Então, gostaria que você falasse um pouco mais da secretaria. Eu acompanho de perto e vejo os encontros em vários pontos dos estados. E conte para mim um pouco como é que está implantada esta secretaria e essa ação de ir aos locais, região por região, reunindo mulheres. O que eu percebo é desbravar não é fácil, né, Alda? Você conhece de causa isso, e a Ivani também. Desbravar não é fácil, não, né, nem um pouco. Então começou uma secretaria do zero, que daí você tem que organizar a questão orçamentária. Só que a Leandre, ela é um trator. Eu falo que não poderia ser outra mulher, não poderia. Porque ela é um trator para trabalhar. Então é aquilo, ela vai, ela abre caminho, ela abre espaço. Então, a gente achou até que está sendo uma celeridade muito grande nos acontecimentos, porque primeiro ela conseguiu, através da Assembleia, aprovar algumas questões de recurso, pelo menos para começar a estruturar um trabalho.
aí fez uma parceria muito grande com as associações dos municípios no Paraná, que é onde estão acontecendo todas as caravanas, ela tem ido, e agora começou a contar com os apoios. Então, quer dizer, a maioria dos municípios está entendendo a importância, está tendo um ponto de apoio, e aí eu acredito, eu falo que vai ficar um legado muito grande para nós. O que ela está levando aos municípios é a ideia de criar secretarias municipais da mulher? Criar secretarias municipais e também, de repente, claro, entendendo que existe uma questão orçamentária do próprio município, que às vezes é uma realidade que a gente não sabe conhece. que não é tão simples, não é um desafio para os municípios pequenos, então sabe que não é tão simples, mas entendendo que pode ter um ponto de apoio. Não tem, nesse momento, não dá para criar a Secretaria da Mulher Municipal, mas como é que pode fazer, sabe? Dentro dessa estrutura Faz municipal, um vínculo com a estadual. exatamente, como é que vai funcionar? Para não ficar para trás. Então, quer dizer, um município que não tem um espaço, vamos dizer, orçamentário, como é que organiza isso? Como é que ela vai ter braços nesses 399 municípios do Paraná, sabe? Então, e tá andando, viu? Tá andando porque... Olha, a semana dela tem 8 dias, não sei como é que ela faz isso, mas ela está agitando porque eu acompanho. Um pouco a distância, mas acompanho. E a Luísa, que permanece, foi na eleição passada a deputada federal mais jovem do Brasil, né? Tem um trabalho muito robusto também, está à frente de várias comissões na Câmara, que também se descolou. A gente tinha lá a questão dela, era filha de um deputado, enfim, hoje tem um nome próprio, consolidado, de trabalho dentro da questão de educação, de inovação. Ela é um doce, né? É um doce, uma força. Eu falo, meu Deus, Luísa, você é esse misto de força e gentileza, sabe? Ai, então nós estamos, dentro das nossas deputadas federais, nós estamos muito bem representadas. Como é que as mulheres vão se fazer representar nas próximas eleições? Você sabe que esses dias a gente teve uma percepção conversando com o nosso pessoal lá, Ivani, que a questão da polarização eleitoral, ela foi muito danosa a nível nacional, né? Foi muito ruim, a gente sente os resquícios disso ainda. Mas na questão política, principalmente na questão das mulheres, foi muito importante. A gente tem realidade lá no partido de mulheres que marcam conosco, vão lá, e são mulheres que têm um currículo incrível. Chegou lá, olha, entendi nessa eleição passada que tá horrível e eu não vou ficar reclamando da minha casa. E como é que faz para mudar esse negócio? Para onde que eu vou? Eu começo me filiando, daqui a pouco eu quero ser candidata, como é que eu me capacito, como é que eu construo? E você olha e fala, meu Deus! Então, quer dizer, aquela coisa que nós tínhamos que ir e ficar num convencimento começou a se inverter. Então, você chega a fazer a unha, a manicure está extremamente politizada. Qualquer pessoa hoje fala de eleições com muita naturalidade na questão eleitoral. Isso foi muito importante, resultado de trabalho, não se iluda. Todas aquelas reuniões que você fazia pela internet, aquelas discussões, isso está dando resultado. Nós estamos bem otimistas, viu? Bem otimistas. Que bom. Porque assim, a gente percebe que são números ainda tímidos, né? Quando a gente fala de mulheres, e não só numa questão Paraná, numa questão nossa, que realidade que é muito triste, né? É muito triste. Então, imagine, nós temos 13 prefeitas no PSD, 13 mulheres filiadas. E no Paraná, são 39 prefeitas no total. No total. Dos 399 municípios. 10%. E você vê, no Brasil inteiro, o PSD tem apenas 79 prefeitas. Quer dizer que vocês têm mais de 10%. Mais de 10% das prefeituras. Maravilha. Mais de 10%. Maravilha. Imagine, nós elegemos no Paraná 680 vereadores. 91 são mulheres. Sabe? Então, assim, você oscila um pouquinho nesse percentual, mas é muito pouco. Ele está sempre nesse parâmetro. Então, é isso que nós estamos pensando. Como nós vamos fazer o dever de casa? Porque não pode. A gente tem isso como vai dormir e acordar com essa equação que não fecha e como é que ela vai ser resolvida. Exato. Coloca metas. Todas as prefeitas com chance de serem reeleitas, que sejam reeleitas. Todas as vereadoras que sejam reeleitas e que se amplie o quadro. Tanto de e agora estou trazendo em primeira mão, tá, Ivani, uma notícia muito boa. Porque nós tínhamos assim... O governador, ele é muito aberto. Como gestor, ele é muito aberto. É tudo que nacionalmente nós precisamos, né? Uma mente muito aberta. Então, a gente teve a questão do diretório recentemente, elegemos o diretório estadual e levamos a questão de ter 30% no mínimo de mulheres compondo o diretório estadual. E nós conseguimos, a executiva do partido acordou e nós conseguimos ter mais de 30% de mulheres compondo o diretório estadual. E daí agora nós temos uma outra provocação. Mas ok, no diretório estadual está certo.
Mas e nas executivas municipais? Né? Como Aí ficam as já é, executivas municipais, né? Precisa seguir o exemplo. Exatamente. Então, quer dizer, daqui a pouco vocês vão correr atrás dessas mulheres, porque vocês têm que complementar os 30% de gênero. E só com homens. Mas e daí? É. Então, nós aprovamos na executiva do partido 30% como resolução interna. E cada executiva. em todas as executivas municipais. Maravilha, Nossa, parabéns. Então, isso para nós é muito gratificante, porque aí você traz a mulher perto. Né? Porque daí não fica só um processo não, eleitoral. sem dúvida, Você não. traz e consegue E ela fomentar realmente e capacitar. participa das decisões. Isso mesmo. Tem que ter mulher ajudando a pensar Isso e ajudando a decidir. Muito Nossa, bom, muito Então, parabéns. nossa, falei, poxa vida, porque era um sonho que nós tínhamos, né? Ai, Viver pouquíssimo. todo A gente mundo ficava tem esse pincelando ali as presidentes, as secretárias do partido, porque elas não ocupam mesmo, né? Funções. É. Então agora tem mulher que quer participar, então Que vamos maravilha! desconstruir um pouco esse lugar, Nossa, mulher não é só- mulher só quer, isso mulher de que é sim. Só de você ter a satisfação de abrir a porta para entrar alguma mulher interessada e não você ter que bater na Exato. porta de alguém, já é fantástico, né? Maravilha. Exatamente. É o que a gente quer. E aí É você isso. vê que as conquistas estão chegando, né, Estão Alda? chegando. Vocês abriram um caminho, vamos dizer assim, né? Porque eu imagino como era. Se hoje a gente ainda trabalha com esses Quebrar números assim, bem pedra com as vergonhosos, mãos. imagina como era. Quebrar pedra Das com as nossas primeiras reuniões para montar o PSD Mulher. Eu imagino. Olha, foi um caminho bem feito. Nós começamos por São Paulo, fizemos 403 municípios e acertamos o procedimento. Depois começamos a sair para as capitais. É claro, Curitiba foi uma das primeiras. E a implantação foi pessoal, com quem tinha muitas mulheres, poucas mulheres, uma sala meio cheia, meio vazia, mas lançando a sementinha. E germinou. Hoje, em 26 estados e no Distrito Federal, nós temos PSD Mulher. Com orgulho de ter a maior bancada feminina. Né? O PSD Exatamente. nunca na história da República teve um partido com tantas senadoras. Nós temos 6. Nunca houve isso. Então, isso tudo é glória conquistada por vocês, trabalho, que sempre nos apoiaram e que sempre apoiou o PSD para ele crescer cada vez mais. Né? Mas é um orgulho, né? É Você olha, de 10 é um senadores orgulho. do PSD, 6 6 mulheres e todas atuando, Bastante. todas conseguindo aprovar coisas importantíssimas. Então, mulher orgulho. trabalha, né? Mulher não que nossos companheiros homens não façam. Não, mas eles mulher fazem trabalha também, mas eu acho, assim, pessoalmente, que a mulher é mais focada. mais focada. Mulher, exatamente. quando põe alguma coisa na cabeça, eu vou fazer. Outro dia eu ouvi um comentário assim: o homem faz. Não, como é que era? O homem idealiza, mas a mulher faz. Executa. Então, ela vai atrás e faz acontecer. E o homem só tem a ideia. Isso mesmo. E aí agora a gente aprendeu que também não deixa mais eles roubar a ideia. né? Exatamente. Você esconde a ideia, faz, né? Porque eu lembro que... Acho que foi a Angela Merkel que disse, quando você quer que se discorra sobre algo, chama um homem. Quando você quer que faça, chame uma mulher. Então tem essa dicotomia mesmo. A gente é acostumada desde a infância a fazer. A gente não adianta encostar serviço porque outra pessoa não vai fazer por nós. Os irmãos principalmente. Pelo amor de Deus, é a irmã que tem que fazer a sua própria história. Então é algo que a gente está acostumada a tocar. E aí está dando certo. No PSD está dando certo. Não sei nos outros partidos, mas aqui funcionou. O partido nasceu no final do ano de 2012, tem, portanto, 11 anos, e ele nasceu grande e nasceu forte. E continua grande e continua Cada forte. vez mais forte. E muito em função das mulheres, porque nós somos 44% de todos os filiados. Isso é especial no nosso partido, não é comum nos outros partidos. Então, nós temos quase 50% de mulheres filiadas. E eu acho que a gente tem que pôr uma meta de chegar a 50%, crescer até 50%, mas a meta mais importante é essa que vocês conseguiram, de colocar mulheres em todos os diretórios. Isso é muito Não é fácil.
E assim, o que a gente percebe lá no Paraná, Alda? A maioria das filiadas são mulheres. Nós não temos os 50%, mas a gente está bem pertinho também. Nós temos 37 mil pessoas filiadas no Paraná. Desse número, 15 mil são mulheres. 15 mil um pouquinho. Quase metade. Quase. Mas o que a gente percebe? Que nós vínhamos num compasso muito... Exatamente, na questão de como é um partido, porque a mulher tem isso, né? Claro, existe o partido enquanto ferramenta eleitoral, mas para a mulher tem que ter uma questão ética, tem que estar alinhado com a ideologia dela. Para a mulher tem outras questões que envolvem, não é só um fato, eu vou disputar, o homem ele faz isso, né? O pragmatismo, essa chapa tá mais fácil. A mulher não, mas como é? Como é a ideologia? O que vocês defendem, né? Então, eu sempre, a Leandre costuma fazer uma pergunta que a gente gosta bastante nos eventos, que é isso: como seria, o que estaria sendo aprovado lá em Brasília se fôssemos a maioria, né? Seriam as mesmas leis, seriam os mesmos projetos? E é engraçado que as mulheres chegam e realmente nessa questão, como seria? Porque isso é questão de como nós somos mesmo, Ivani, na questão ética, na questão de cuidar. Indiferente se você tem filho, se você não tem, mas você tem o irmão, o tio. A mulher já nasce meio que intrínseco com esse cuidado, com essa ética. Então, precisa dessas mulheres ocupando esses lugares, sabe? E é por isso que realmente a gente vê lá no Paraná que deu uma diferença muito grande. E claro, e a referência aqui, porque toda mulher, agora esses dias fui falar com uma mulher nossa, referência lá da Casa Civil, ela, poxa, eu nunca esqueci da Alda, ela falou uma frase que ela é do tamanho que a gente dá pra ela, né, que a gente coloca ela. Eu falei, por isso que elas são muito grandes. Porque tem que ter isso, sabe? Você tem que confiar na pessoa que está acima, né, que está acima. Então, esses dias eu até comentei para as mulheres lá no partido, falei, olha, nós temos um PST Mulher Nacional muito forte, que realmente tem um acolhimento. Eu quantas vezes liguei para vocês, né? Tem uma situação e eu sempre fui amparada, mas amparada mesmo, sabe? Amparada, olha, eu acho que é esse o caminho, vamos construir junto. E é isso que as mulheres precisam, sabe? É essa coisa de estar junto mesmo. E aí eu lembro que lá atrás a gente não sabia o que fazer. Porque de apoio, quer dizer, sim, de apoio, exatamente. E daí às vezes, mas nós passa pela seara masculina, né? Uma aprovação para fazer um evento, uma questão orçamentária, que a gente discutiu até quando teve aquele curso aqui no INSPER, que foi maravilhoso. E como é que faz, né? Você precisa dos homens, você precisa também estar alinhada com eles, né? E lá atrás, quando a gente começou, o que nós vamos fazer, Alda? Como é que faz, né? Porque daí nós tínhamos uma... Se a falou assim, não, agora você assume, mas como é que faz? Aí a Alda falou assim, olha, senta, não tem cadeira, senta na almofada. Eu nunca vou esquecer, senta na almofada. Pega uma revista do Espaço Democrático, de feminicídio, vai ler junto. Assim, vai comentar. Vai isso. Como é que começa? Começa a trazer, sentando junto mesmo, sabe? Fazendo uma roda de mulher e começar a troca. Porque é isso, a mulher precisa vir para esse lugar e você tem que deixar esse espaço acolhedor para ela. Tem muitas que perguntam, como é fazer política? Conversa. Senta e conversa, começa conversando. As coisas vão nascendo e vão acontecendo. E vão acontecendo, né? Vão acontecendo. E até esses dias, numa das lives, né? Depois o pessoal, poxa, Sandra, você não devia ter falado aquilo. Ficou muito forte. Falei, gente, porque a gente estava falando da questão de tudo que representa a mulher, né? Esse espaço de fala para a mulher não é natural, né? A mulher senta, a mulher ocupa pouco espaço. Eu achei uma graça que eu fui assistir, tava o Zé Ramalho essa semana lá no Teatro Guaíra, eu fui assistir e eu olhei os banquinhos, eles estavam todos alinhados, muito engraçado, os casais, né? E os homens todos assim, né? E as mulheres todas bem encolhidinhas, então são detalhes, mas que a gente entende que nós sempre tivemos que ocupar menos espaço, ser menos expansiva em tudo, né? E isso é cultural. Então não é culpa do homem, é cultural. Não, da educação. Exatamente. É cultural, mas o que eu acho mais importante da participação da mulher nas decisões importantes é que a mulher tem uma forma de pensar diferente do homem. Exato. E tem uma forma de agir e de reagir diferente do homem. Então, a minha proposta é que se somem estas diferentes formas de pensar, de agir, de reagir e tire-se um denominador comum. Sempre falo uma coisa importante. Aqui no estado de no Brasil, quase 2.000 prefeituras, quase 2.000 cidades, as câmaras municipais delas não tem nenhuma mulher vereadora,
Eu falo assim, será que nestas cidades não tem nenhuma menina, nenhuma adolescente, nenhuma adulta, nenhuma idosa mulher? Será que só homens habitam esses municípios? Porque é o pensamento deles, a forma de agir deles, a forma de reagir deles é que vai ditar as leis para todo mundo, inclusive para as mulheres. Então é importante ter as mulheres falando do seu jeito. Como eu faria isso? Como eu reajo a isso? Para os homens ouvirem também e decidirem juntos. Porque o mundo é formado de homens e mulheres, não só de homens. E também na hora da votação, quando vai pedir voto para uma mulher que fala assim, minha avó pediu para eu votar para o vizinho dela, que é amigo e tudo. Eu falei, você está terceirizando para um homem decidir por você, porque ele vai votar leis que você terá que obedecer. Então não faça isso, não terceirize, escolha uma mulher. Mas eu não confio na mulher. Olha, teve vezes que eu falei assim, sabe por que você não confia em mulher? Porque você não confia em você mesma. Então, a pessoa que não consegue confiar, que não confia em si mesma, como que vai confiar em outra mulher? E aí vota sempre em homem, terceirizando uma atitude, uma responsabilidade que não poderia terceirizar essa responsabilidade. Tem que assumir a responsabilidade, ir à luta e ajudar a decidir o que todos têm que obedecer. Assim, eu acho que o nosso papel também é encorajar a mulher a participar de um partido político, porque é participando que ela vai conhecer o que é um partido político e se entusiasmar para posteriormente ser uma candidata. Porque só a gente ficar, tem que votar em mulher, e se não encorajar a mulher a ir lá e dar a cara para bater, para ser uma candidata, para participar, a gente não vai sair do mesmo caminho. Exatamente. Né? Então é isso que você está fazendo, isso. Fazendo com que a mulher se entusiasme. E você está conseguindo um retorno disso, né? E sabe o que eu percebo? Nós tivemos aquele evento lá em Brasília, foi ano passado ou no retraso? Acho que foi antes da Covid, né, Alda? Não. Foi antes. Foi antes. Foi depois. Foi em pleno Covid. Isso, exatamente. Lembro que nós temos as fotos de máscara, é verdade. Novembro de 21. E nós fizemos uma comitiva para vir do Paraná, e o Paraná é um estado grande, então você tem o contato por telefone, de tantas formas, mas às vezes você não tem o corpo a corpo com as mulheres, ele é um pouco mais distante. Nós viemos juntas e todas as mulheres que eu sentei e conversei, todas não acreditavam que fariam a votação que fizeram. Então a mulher também tem muito de ficar nesse lugar de descrença dela mesma, da força política que ela tem. Então eu percebo que toda mulher que a gente vem, mas será? Será que não vou fazer feio? Será que eu vou? E de repente vai lá, umas 3 vereadoras que a gente sentou e tomou café. Não, mas eu saí e tinha certeza que eu ia fazer 200 votos dentro do coeficiente eleitoral de cada realidade. A maioria fez mais de 2.000 votos, foi a primeira mais votada do município todo. Que maravilha! Você já pensou? É ter coragem e acreditar que ela é capaz, né? Exatamente, porque aí realmente nós fomos ensinados que é um território, né, predominantemente masculino, e a gente sabe que mais minado, né? Já fomos até proibidas de votar. Exatamente. Quanto mais de sermos votadas. Exatamente. Mas a mulher gosta. Então, isso que eu acho bacana. Então, ela passa por aquele processo. A gente sentiu muito isso na eleição agora de 2020. Foi muito bacana o processo. Porque daí você vê as mulheres saindo, nossa, é verdade. Olha, nós começamos a somar as votações. Todas, agora na 2022, nós tivemos a nossa chapa, tinha 27 mulheres. Elegemos as 2 federais e elegemos as 2 estaduais. No Paraná, isso não só PSD, né? No Paraná, historicamente, a Assembleia Legislativa sempre teve mulheres, uma representatividade muito baixa. Eram 5 mulheres, dobrou o número, agora são 10 mulheres. E nós elegemos a Márcia Sulac, que foi secretária da Saúde, e é uma mulher muito firme, muito forte. Elegemos a deputada Cloara, que é lá da região de Londrina, que foi uma surpresa muito, muito especial para o partido, porque é uma mulher também que veio, tem a política na veia e também não sabia. Trabalha, né? Trabalha. E também já é procuradora da mulher na Assembleia Legislativa, já ganhou muito espaço. Então você vê que é isso, eu percebo que é um despertar.
você tem que trabalhar de uma forma muito efetiva esse despertar da mulher para esse lugar, que eu vejo lá, nós começamos a trabalhar espaço de fala, né? Muitas coisas que não é da realidade da mulher. Outra coisa que eu acho que é lugar. importante é a pessoa aprender, o eleitor aprender a procurar quem ele quer votar. Em época de eleição, é muito comum alguém dos meus conhecidos me ligar: em quem que eu voto? Eu não sei, eu sempre respondo, não sei. O que você espera de um candidato? Quais são as propostas que você acha que são viáveis para você e para a sua população? Vá procurar na internet, vá se inteirar da vida do candidato. Vá procurar, não sou eu que tenho que te dizer em quem você deve votar. Você que tem que se preocupar com isso. Não é verdade? Exatamente. Não Exatamente. E daí eu acredito mesmo, você vê, agora a eleição presidencial, ela foi pautada nas mulheres, né? Completamente, assim, nunca... Eu até brinquei esses dias, nós conversando, você sabia que as palavras mais pesquisadas no Google é sustentabilidade e mulher? Então, olha o peso que a mulher tem. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. Vamos dizer assim, nós estamos valendo ouro. Valorizar nós somos muito... Estamos na onda, nossa commodity, ó, tá lá em cima. Então, Não, quer dizer, não como aproveitar perder essa oportunidade mesmo de fazer com que os partidos entendam a importância de ter mulher nas executivas nacionais, nas instâncias estaduais, nas instâncias municipais. Eu acho que o PSD recebeu bem esse recado, ele está realmente preocupado com isso. E eu acho o PSD assim, claro, nós estamos no partido, né? A gente tem amor pelo partido, tem carinho por cada pessoa, por cada afiliado, por todo mundo que vem nessa caminhada, pelos novos familiares que vão agregando, mas é diferente, Ivani. O PSD é diferente. No que tange mulheres, é diferente. Eu percebo porque a gente fica vendo o movimento dos partidos, né? Como eles fazem. E ainda a maioria ainda é muito na questão pontual eleitoral. Então agora é o gênero, né? Agora a gente tem que arrumar uma forma de atrair mulheres. Só que o trabalho que vocês fazem, e isso vai desdobrando para todos os outros estados, é contínuo. É um fomento contínuo de mulheres. O PSD hoje na Executiva Nacional tem 3 vice-presidentes mulheres. Que fantástico, né? Viu? Eu, a Alda e a Adriana. Que fantástico. Então, e ali onde as decisões, eu demorei para entender isso, é onde as decisões acontecem, você fica sabendo o que vai acontecer, claro, é ali que vai ser homologada a chapa, é ali que vai votar com tudo. Não, e você hoje faz parte da executiva do PSD do Estado. Do Estado. Do Estado. É um grande E do Nacional, que eu estou muito feliz, né? Eu faço parte da Executiva Nacional, estava conversando ali embaixo. Isso agora, já é um grande avanço. Mas Tá é muito especial. E você administra, eu creio, o maior PSD mulher estadual, porque o volume é muito grande. Muito. Porque você tem lá o governador do estado, que é do nosso partido, e é aberto a essa questão. Um jovem valoriza a presença da mulher. O que você pensa, onde vai dar este seu universo tão grande? Faz mais ou menos uma previsão das eleições futuras, agora do próximo ano. Como diria Alda, vai dar samba. Que bom. Vai dar samba. Que bom. Na verdade, assim, como você comentou, né? Nós temos o PSD no Paraná, é muito robusto. Eu acho que os projetos são muito audaciosos e muito viáveis no Paraná, muito viáveis. Nós temos agora, vamos dizer, espelho na questão de deputados estaduais, de deputadas federais. O PSD, nas eleições municipais, na última de 2020, foi o partido que mais teve candidatas. Mas, assim, disparado do segundo colocado. Nós tivemos no Paraná 1.100 candidatas municipais. Então, elegemos muitas, é o partido que mais tem vereadora, é o partido que mais tem prefeita. Então, aí, além de tudo isso, as pessoas que estão aderindo, as mulheres que estão vindo para o PSD agora, são mulheres com chance real de eleição. Então, nós não temos ainda nenhuma vereadora em Curitiba, mas com certeza o PSD deve ter a maior bancada de mulheres na Câmara. Então, vocês têm a capital mais limpa do Brasil, mais organizada, tem uma história de sequência, começou lá com o Jaime Lé, né? Agora com o Greca que veio para o PSD. Ele vai ter chance de reeleição? O Greca está no segundo mandato. Segundo mandato. Com certeza o sucessor é o
é o vice-prefeito hoje, que é do nosso partido também, que é o Eduardo Pimentel. É um jovem brilhante. Conheceu o Eduardo. E hoje é o candidato, vamos dizer assim, dentro da avaliação de Curitiba, é o mais cotado hoje para fazer a sucessão do Greca. E eu acredito que vai dar sequência nesse trabalho maravilhoso que realmente é, né, esse cartão postal que é Curitiba. Então, a sua luta lá é eleger mulheres vereadoras. Mulheres vereadoras Porque... e eleger o máximo de mulheres prefeitas, né? Perfeitas. Mas em Curitiba, a Márcia Russlack era de Curitiba? Era vereadora em Curitiba? Não, ela era secretária de saúde na secretária Covid. de saúde. Foi direto para... Exatamente. E foi onde ela se destacou, porque ela teve um desempenho nacional. Secretária de Saúde. Exatamente. E ela teve essa questão muito forte da Covid, né? Se destacou nacionalmente pela forma como ela enfrentou o comerciante. Foi muito firme. Ela é uma mulher muito firme. Então, quer dizer, nós estamos muito bem hoje respaldados na questão das mulheres. Porque ela, como deputada, com certeza, ela vai ter candidatas a vereadora que ela vai ajudar. Aí, claro, né? E também dentro dessa questão da saúde, né? Que é muito ampla. É muito ampla a questão da saúde. Em Curitiba é muito forte. Aí a gente tem também trabalhando o tripé da educação. Então, a gente está trazendo, amealhando mulheres que, olha, vai ser um strike. Não, vai ser mesmo. É um alento. O Paraná está sendo assim um super estado. E as prefeitas querem vir, porque querendo ou não, o partido é um partido consolidado. E hoje, dentro dessa questão pontual, assim, a polarização, esquerda, direita, a gente consegue trafegar com muita tranquilidade, né, Alda? Você acompanha essas prefeitas, o que elas estão fazendo? Todas. E o que você destacaria como um projeto voltado para a mulher dentro de uma prefeitura? As prefeitas mais próximas, assim, no Paraná todo, né? Nós tivemos a prefeita Elizabeth, que vai para a reeleição. Então, nós temos ali 8 prefeitas das 13 que são reeleição. E eu estava falando há pouco da Elizabeth, eu acredito que o principal dessas gestões de mulheres, e sempre quando eu falo com os homens, mas é muita gestão. Sim, mulher é gestão, né? Mas também é política, também faz política. Então, o que eu vejo da Elizabeth? A Elizabeth, vou usar ela como exemplo para tantas outras que a gente tem nessa mesma toada lá no Paraná. Mas ela tem justamente esse olhar, sabe? De enfrentar, porque tem coisas que você tem que passar ela enquanto gestora de uma cidade, que Ponta Grossa é uma cidade grande. Esses dias até achei muito engraçada a questão do IPTU. Ninguém quer mexer no IPTU, né? É uma caixa preta, né? Ela foi lá e abriu, e é claro, tem um desgaste natural político, mas que a mulher vai, porque depois ela vai fazer outras coisas, vão ter outras formas, porque ela vai compensar isso, entendendo depois, a população vai entender o quanto isso é importante. E, sei lá, então essa coragem que eu percebo que a mulher tem muito forte, muito forte. Então é isso que eu fico olhando e falo, meu Deus, tinha que ser uma mulher. Ninguém ia mexer nisso, ninguém ia trazer um assunto desse, não ia, porque o homem sabe que ia ter um desgaste, não vou mexer com isso, né? Ele está sempre olhando muito esse universo eleitoral. E a mulher está olhando a família, a mãe que precisa de uma creche, a faculdade, a escola do filho, a questão da saúde, como é que está o SUS, como é que está funcionando tudo, como é que está funcionando o CMEI, sabe? A mulher quando entra num cargo desse, ela não está preocupada, assim, como é que eu vou fazer para eu me reeleger? Não. Isso mesmo. O que eu vou fazer de melhor? O que eu posso fazer? E é essa a diferença, Sandra. Exatamente. Ela não está preocupada, como você falou, com reeleição. A reeleição é uma consequência de tudo que ela fizer durante os anos que ela estiver à frente de uma prefeitura ou de um mandato de vereança. Né? E fica um legado, né? Você percebe, eu falo, olha, fica legado. Nós temos a prefeita de Fernandes Pinheiro, que é o município mais para frente, também vai para a reeleição. E é a mesma coisa, ela também é uma mulher muito forte, sabe? Muito forte. E aí ela, não, eu vou... Tá se organizando na questão agora de reeleição, mas justamente isso. Ela falou assim, meu Deus, eu fiquei trabalhando, né? Eu trabalhei muito. Então, quer dizer, é muito típico da mulher essa coisa da entrega. Como é que vai ser, né? E eu acho assim, dessas 13 que nós temos hoje, eu até brinco, às vezes a gente atende muito prefeito, porque eu estou no dia a dia do partido, né? Então, tá lá no dia. Tem a questão das mulheres, que é a menina dos meus olhos, como eu falo para a Alda, mas a gente atende muito prefeito.
E é muito bacana você estar inserido no partido, porque você acaba conseguindo. Nem sempre você tem êxito, mas você dá muito pitaco, né? Então, mas escuta, não tem nenhuma mulher lá? Tudo bem, entendi o senhor, mas não tem nenhuma mulher para ser vice? Tentar jogar uma sementinha. Cadê as mulheres da sua cidade? Mas eu, segundo mandar, não, mas a sua secretária de saúde lá está muito bem. Então, quer dizer, você consegue dar uns pitacozinhos que às vezes acolhem, como a questão da executiva. Eu faço parte da executiva estadual. Algumas coisas você entende que é mais fácil você estar, você conduzir, você trazer, claro, não no enfrentamento, né? A gente não vai para esse lugar de enfrentamento, mas de uma forma muito de diálogo. Então, olha, é importante, já que nós vamos daqui a pouco precisar dessas mulheres, nós vamos ter que ter chapa, é importante para os municípios. Então, por que não começar a prestigiar agora? Por que não fazer diferente, né? São as observações sutis. Exatamente. Né? Que acabam resolvendo mais do que as impositivas. Exatamente. E aí tem que ter essa sabedoria. Tem hora que cabe um enfrentamento, mas tem hora que cabe um contorno, né? E você vai chegar no mesmo lugar. E eu acho que lá nós avançamos muito nessa questão, sabe? No contorno a gente foi e chegou no mesmo resultado. Sabedoria. Exatamente. Sabedoria. Não enfrentar de frente, mas ganhar a guerra. E, claro, eu penso assim, nas reeleições agora, a capacitação, que eu brinco assim, da questão das mulheres, como não tem, eu vejo as mulheres que estão vindo agora, que têm uma envergadura, são mulheres que têm um currículo maravilhoso, que a gente sabe que vão trazer, que tem também essa questão de viabilidade eleitoral, só que também nunca estiveram nesses espaços, sabe? Então, como fazer essa introdução e como realmente fazer algo que sólido para elas, sabe? Que não seja um curso simples, eu fui lá. Como entender, sabe? Vamos falar dos poderes, vamos falar da questão de projeto, de como funciona uma Câmara, mas o meu interesse é executivo, então como a gente faz algo dentro... Então, nós, nesse segundo semestre agora, Ivani, a gente vai se debruçar um pouco nisso, sabe? Usando as figuras que a gente já tem, porque lá no Paraná o PSD tem muitas figuras que a gente pode aproveitar no partido, dentro dessa expertise, de trazer... no conhecimento mesmo, sabe? Trazer para fazer palestra, ou que seja um curso online, ou enfim, a gente vai encontrar alguma forma de fazer essa preparação para o ano que vem. Aqui em São Paulo a gente tem um exemplo muito bacana de fazer sem recursos, cursos. Nasceu em Mogi das Cruzes, aqui pertinho, não tinha recurso, mas elas montaram um curso de 6 meses, uma reunião por mês, aulas dadas por pessoas da sociedade, convidadas, sem custo, usando as instalações do próprio partido. Nossa, mas eu estou ofereci para as companheiras de Roraima que não tem recurso para levar o INSPER, não tem recurso para contratar. Falei, não, vou fazer um contato junto com Mogi das Cruzes, para as meninas, para as nossas companheiras de Mogi das Cruzes, colocarem como elas fizeram. Eu e Ivani fomos lá. Nós ajudei-as a resolver, a escrever o projeto aqui, elas vieram. Fantástica a solução que foi dada, sem gastar um centavo, usando as instalações do partido e convidando palestrantes da própria cidade. O que fizeram um planejamento bom, de aproveitar 6 meses. Na casa, exatamente. E até interessante porque essa pessoa que vai lá fazer a palestra, ela vai se entusiasmar também pelo próprio partido, de ver a preocupação do partido em explorar o conhecimento dela e o que ela está dando, né, para as pessoas que estão lá envolvidas. Então, acho que é uma troca inteligente. Eu acho que aquele projeto precisa ser mais divulgado, porque elas deram a solução sem gastar um centavo. Por isso nós chegamos nessa questão das pessoas que estão no PSD hoje, porque nós também enroscamos na questão orçamentária. Né? Como é que nós vamos trazer o INSPER, que foi maravilhoso, a gente adoraria ter o INSPER lá, mas nós não temos braço para isso ainda. A gente não tem como levar. Só que tem que acontecer, né? O processo eleitoral que vem está aí, tem que ter uma celeridade, isso tem que acontecer. Então a gente começou isso. Você vai falar disso, vamos ver alguém que vai falar de Câmara, a prefeita vai... A própria população montar seu INSPER. Exatamente isso. Exatamente. E explorar a capacidade de cada um. E dentro desse potencial das mulheres, porque é muito rico, Ivani, é muito rico. Na questão de eleitoral, as mulheres passam por desafios que a gente não passa. Uma coisa que eu sinto muito
é que a maioria das mulheres que chegam e que almejam uma candidatura, elas não fazem a menor ideia como é uma vida partidária. Que você é uma mestra nisso. Eu acho importante a gente reunir mulheres, sobretudo novatas, que estão entrando recentemente, e dar a elas a noção do que a gente passa para aprovar as coisas, como é uma prestação de contas, os cuidados que tem que ter quando gasta recursos recursos públicos que vieram para o partido. Isso é muito importante. O dia que eu montar uma muito boa nacional, quero te convidar para ser professora. Você sabe que a gente teve um fato curioso lá no Paraná nas últimas eleições agora. Aí você percebe como é a mulher dentro dessa questão de erário, de gestão, né, do dinheiro público, de como ela é diferente nessas questões. As mulheres lá no Paraná, a gente teve muita devolução de fundo eleitoral. Olha. Elas não gastaram. E teve devoluções robustas assim, na questão da viabilidade eleitoral de cada mulher. Não, mas eu não vou gastar isso. Nas campanhas? Nas campanhas. Você sabe quando que eu tive devolução de recurso de um homem? Com certeza nenhuma. E você teve a reclamação que está faltando. Não, isso mais. Não tem mais. Não tem mais, dá um jeitinho. Tem certeza que não consegue mais ou porque não tem? Mas na questão das mulheres a gente teve isso de devolução de recurso, de tanto que tem um rigor de como vai ser a prestação, de como vai ser a aprovação dela. Não vou gastar, eu acho que não vou, eu quero minha prestação de contas redonda, e teve devolução de recurso. Aí é por isso que essas mulheres têm que estar, né? Tem que serem deputadas estaduais, deputadas federais, têm que participar como prefeitas, como vereadoras, justamente para mudar um pouco, ter esse equilíbrio. Uma questão não só, porque eu falo assim, a mulher é social. A primeira coisa que vem na cabeça. Né? Qual que é a sua bandeira? Social. Do social, mas que parte de social? A gente tem que educar, tem que ter curso, tem que ter palestra, tem que ser encontro. E você é uma segurança para nós lá no Paraná. Quero te parabenizar por tudo que você é e o que você faz. E eu pergunto agora, tem alguma coisa que a gente não te perguntou que você gostaria de dizer? Eu falo por mim enquanto mulher, sabe? Com as minhas necessidades, com aquilo que me toca. Eu sou apaixonada pelo PSD, apaixonada. Eu não me vejo em outro lugar, eu não me vejo fazendo outra coisa. As pessoas falam, mas você, né, quando a gente... Porque mulher tem muito disso, eu acredito que a gente tem muito que desmistificar. Até comecei aquela hora falando, eu falei numa live, falei, poxa, veja como é a nossa história enquanto mulheres. Quando você vai casar, é um homem que te pega pelo braço e te dá para um outro homem. É uma simbologia linda do casamento, mas isso é uma simbologia forte para entender o papel da mulher na sociedade. Isso é muito forte. Aí eu tenho uma amiga que fala, poxa, a mulher comeu uma maçã, diferente do que você fizer, a culpa é tua. Então tem várias coisas simbólicas, né, que nos colocam em alguns lugares que a gente precisa desconstruir. Um mito é esse, na questão de não votar em mulheres. Não é verdade. Está mudando. Nós estamos rompendo. Isso, nossa geração, imagina, isso. A mulher no Brasil adquiriu o direito de votar só em 1932. Pelo amor de Deus, não tem 100 anos ainda. Que a gente tem que comemorar. Hoje eu posso me divorciar, ainda que a gente tenha dados de feminicídios gigantes, mas eu posso me divorciar se eu não quiser. Claro. Eu posso ligar, eu tenho a Lei Maria da Penha, que é uma coisa impressionante a nível de Brasil. É uma ferramenta de defesa. Nós estamos instrumentalizadas como mulheres. Você pode... Então é conquistar esses avanços. Aí você falando, eu sou mãe, eu tenho uma Helena com 3 anos, eu tenho a Sophie com 15. Eu também olho muito essa questão porque nós temos a mulher, vamos pensar, né? E nós temos outros guarda-chuvas, que a mulher mãe, a mulher empresária, a mulher preta, que é uma realidade completamente... Então são muitas nuances que tangem o universo das mulheres que tem que ser tratada com as suas minúcias. Claro. Então, eu falo, nós temos mulheres nos representando. Esses dias eu li rapidamente alguma questão da Argentina. A Argentina tem algum tipo de incentivo de INSS para a mulher que fica em casa cuidando dos filhos. Vários países da Europa, 6 meses antes é a licença maternidade para a mulher, depois é para o homem. A criança é acolhida por 1 ano em casa, pelo pai e pela mãe, de forma
equânime. Ou seja, são muitas coisas que nós ainda estamos muito atrasados e que, se houvessem mais mulheres, com certeza já teríamos avançado em muitas outras, outras pautas, certeza. sabe? Mais mulher pensando junto com homens e legislando juntos. Isso mesmo. Nós isso temos mesmo. que eleger mulheres para os parlamentos. Mais importante do que o executivo. A mulher tem que estar no momento da discussão e da elaboração das leis, gente. Uma lei todo mundo é obrigado a obedecer, homens e mulheres. Não podemos deixar nem só mulheres fazer, nem só homens. Isso. Tem que ter Esse a complemento junção é um dos equilíbrio, dois. é o equilíbrio perfeito. Dos dois. Exatamente. Eu não vou perguntar o que você pensa do seu futuro, porque eu sei que você é uma PCdista disciplinada. No momento em que o partido precisar de você para uma candidatura, você vai dizer sim com a sua consciência, então você não vai ter essa pergunta. Eu confesso que eu fico muito aliviada. Mas Eu sou uma mulher de bastidor, como vocês, e eu mas fico muito feliz Você em ver os disse- números. Eu adoro números crescendo, Você- números. O Você é backstage controla disciplinada. a situação, hein? Você é disciplinada, ama o partido. O dia que o partido precisar de você, você vai dizer presente. Então, eu quero só homenageá-la, agradecer tudo que você faz no estado do Paraná. Você responde o WhatsApp do PSD Mulher Nacional na hora, qualquer que seja a hora. É uma companheira, olha, maravilhosa, maravilhosa é a palavra que te define. Quero agradecer o que você faz, estas horas que você dedicou a nós, aproveitando uma viagem de administração do PSD do Paraná. Muito obrigada por tudo que você faz. E eu não vou pedir nada, porque eu sei que você vai continuar fazendo tudo do bom e do melhor. Obrigada, Com querida. certeza. Você realmente é um exemplo para nós do PSD, o trabalho que você tem desenvolvido no estado do Paraná. Parabéns. Eu O Paraná agradeço. está glorioso de ter você lá comandando as mulheres. Parabéns. Muito obrigada. É uma querida. honra, para mim é uma honra Obrigada. estar aqui. E de verdade, vocês são referência para nós no Paraná. E eu vejo o PSD Mulher crescendo cada vez mais pelo trabalho de vocês. Ai, Então, parabéns de nós a todas. vocês, Adriana, que não está aqui no momento, mas esse trio de mulheres potentes. Vocês têm uma potência que vocês não imaginam. E é justamente por isso que o PSD é a força que é hoje nacionalmente. Que bom. Então que eu bom. agradeço vocês imensamente porque vocês nos inspiram, de verdade. Falo isso muito para a Alda, que mais no dia a dia a gente conversa, é uma inspiração. Então realmente quando a gente tem alguma coisa, uma equação, poxa, como seria, né? Para vocês terem noção do nível de referência, É na de hora, verdade. é na hora. Então, E eu- obrigada pela e parceria essa nesses confiança- 11 anos. Essa confiança é recíproca. Obrigada. Muita admiração por você, pelo trabalho que você Obrigada por desenvolve. abrirem esses espaços e a gente estar aqui hoje tão livremente Imagina. conversando. Graças a Temos vocês. orgulho de ter o Fundamental Paraná você para aqui. nós. Obrigada de verdade pelo espaço, pela oportunidade sempre. Obrigada. Obrigada.